atendimento de constelação familiar, ele pode ser pensado por alguns aspectos, né? Ou vamos tentar quebrar um atendimento de constelação familiar, vai? Então, tem um primeiro componente que é de fato importantíssimo, que é a teoria. Né? Você não consegue conduzir uma sessão de constelação familiar sem saber o que está acontecendo ali por trás de teoria. As ordens do amor, a ordem do direito de pertencer, a ordem da hierarquia, a ordem do equilíbrio de troca, a busca de alguma forma por um amor que ficou represado em algum lugar dentro de um sistema familiar. Então, vocês estão vendo que são termos que eu estou falando, que são termos que quem conhece a constelação já está mais familiarizado. Buscar emaranhados, e aí nesses emaranhados, quando eu encontro, né, alguma situação que tenha se emaranhado, o que é emaranhar? Né? Criar um nó que impeça o amor de seguir adiante dentro daquele sistema. Quando eu encontro uma situação assim, a promessa, digamos assim, né, a ideia de uma sessão de constelação familiar é que você possa soltar esse emaranhado e aí o amor possa fluir novamente dentro daquele sistema, com base no conhecimento teórico, né? Então, tudo que eu estou trazendo, vocês estão percebendo que tem uma base de teoria. Esse é um dos componentes de uma sessão. Um outro componente de uma sessão é você conhecer, sim, a teoria, revisitar a teoria ao longo do atendimento, mas você também ter uma consistência no atender, no sentido de interpretação. Essa interpretação, ela também está baseada num outro aspecto, né, que é a representação. Então, eu represento as situações baseadas nos bonequinhos dos representantes, ou representantes quando é um grupo de pessoas, ou se eu faço por visualização. De alguma forma, eu tenho a questão e eu estou olhando essa questão de fora. Esse é um outro componente da sessão. Então, o primeiro componente é a teoria, outro componente é a consistência da prática, ou seja, eu fazer aquilo de algumas formas, de algumas formas que eu digo de algumas vezes, para que eu vá sabendo já ter esse traquejo. Olha, então eu vou começar assim, vou colocar o boneco desse jeito, vou pedir para a pessoa falar tal coisa. Então, essa condução, ela tem também um componente de segurança da prática, né? A gente também não pode negligenciar isso. Agora, tem um outro componente que é a própria intuição mesmo, que a gente também não pode negligenciar. A gente não pode dizer que a constelação ela se constitui apenas da teoria e da condução. Por que não? Por que eu não posso jogar a intuição fora? Porque se eu fico nesse momento, né, de teoria e condução, eu poderia facilmente desenhar um caderno, escrever num caderno o que eu faria a cada momento, né? Então, agora você pergunta tal coisa, agora você vai, você faz um caderno de investigação, e aí ele casa, junta a teoria com a prática e você então chega no resultado. Não é assim que a constelação funciona. Por quê? Porque tem um terceiro componente que é a intuição. Você sabe que ele funciona, esse caderno ou esse guia, para quem está começando, sim. Tanto que eu ensino para quem é da formação, né, para os meus alunos da formação, que também pode se iniciar uma sessão de constelação familiar com um genograma, por exemplo. Então, você aprende lá nos primeiros módulos a fazer um genograma, e aí quando você começa, né, a fazer a sessão, você pode começar investigando a história familiar a partir do genograma. É quase como uma receitinha de bolo, beleza? Então vou perguntar sobre isso, vou perguntar sobre os avós, sobre os pais, né? E ok. Mas aí que entra o terceiro componente, que é o que eu tô falando para vocês, da intuição, né? Por que a gente não pode considerar, não pode fazer uma constelação sem a gente abrir para algo talvez do campo do inesperado, do campo do não sei a resposta, porque é isso que vai fazer
a gente chegar no essencial. É isso, assim, a pessoa ela vai contando. Você tem que permitir que a pessoa conte a história dela também, por diversas razões, né? Ela tem uma expectativa de ser ouvida, ela tá num ambiente de acolhimento, então ela quer receber a sua atenção, ela quer poder falar da questão dela, né? Então, poxa, então já que a gente tá aqui para eu olhar para uma questão minha, eu quero poder falar sobre a minha questão. E aí, então, quando ela começa a falar sobre a questão, você pode, se você está no campo da não intuição, ou seja, do medo, da insegurança de conduzir a sessão, você se prende, né, a isso de que eu tenho que perguntar agora? Agora eu vou perguntar do pai, agora eu vou perguntar da mãe, agora eu vou perguntar do avô. Você pode ficar nesse lugar, ou você pode permitir que a pessoa fale e traga a questão dela, e algo na fala dela vai te chamar a atenção. E esse algo, você pode perguntar um pouco mais, né? Falar, olha, você falou tal coisa, tal, mas como que foi isso? Me fala mais sobre isso. Hoje eu estava atendendo uma pessoa, e olha como eu trabalho também com a psicanálise, né? Eu sou psicanalista, então eu atendo também na terapia, na análise, e eu acabo trazendo, claro, né? Muito do meu conhecimento da constelação, conhecimento sistêmico também para análise. Então, e também da minha intuição, né? Então, quando a pessoa estava me contando várias coisas, e aí eu perguntei para ela algo, eu falei, você sente que você tá sozinha, né? Para tomar as decisões, ou para seguir, enfim, para a situação lá que ela estava me falando, me pareceu aquilo. E aí, na análise, a gente coloca isso para a pessoa poder olhar para essa questão e falar um pouco sobre ela. E quando eu falei isso, ela falou assim, nossa, você pegou o ponto da questão, eu me sinto sim. E aí a gente pode dar passos e seguir e falar muito sobre essa solidão. Então, o que eu quero dizer é que sempre vai ter na fala da pessoa algo que te chama atenção. Quando você se permite ouvir sem ter o caderninho do lado, sem ter que falar, agora eu tenho que perguntar do pai, agora eu tenho que perguntar da mãe, agora eu tenho que perguntar do avô, da avó e tal, né? Porque eu tô insegura, porque eu preciso saber isso, aquilo. Se você se permite ouvir, você chega em outros lugares. E Bert Hellinger falava, né, que a gente busca a ideia, né, o objetivo da constelação é chegar no essencial. Então, se eu chego em outros lugares, é porque eu me permiti chegar em outros lugares, é porque eu me permiti me abrir para o essencial. Porque às vezes, gente, você perguntar algo, se você não tem segurança de que aquilo é importante, você pode esbarrar, né, como eu posso dizer, no medo da pessoa achar que você está sendo boba, de tipo, não tem nada a ver. E se você ouve sua intuição e você consegue fazer uma pergunta que ela é certeira para a constelação, o que vai acontecer? Mesmo a pessoa tendo uma resistência para aquele tema, e ela vai falar, não é bem isso, ela vai ficar incomodada e você vai saber que aquilo precisa sim ser investigado. E aí quando ela fala, não é bem isso, você pode responder, tem certeza? Porque me parece que isso tem a ver com aquilo, né? E aí você pode dar passos. Isso por quê? Porque a sua intuição não foi a teoria, não foi o método e a prática, foi a sua intuição que te falou para olhar por este caminho.